Ele segurava as capas de quem matava e pensava estar servindo a Deus. Saulo de Tarso era isso: zelo sem misericórdia, força sem compaixão, religião sem encontro. Enquanto Estevão era apedrejado, as testemunhas deixavam suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. E o texto diz que ele aprovava aquela morte. Logo depois, ele devastava a igreja, entrava nas casas, arrastava homens e mulheres para a prisão. Cada passo seu parecia dizer: o nome de Jesus precisava ser apagado. Mas havia algo que Saulo não podia ver. Quanto mais ele perseguia, mais a verdade crescia. Quanto mais a igreja sofria, mais o evangelho avançava. E então, com a dureza de quem acreditava estar no controle, ele tomou o caminho de Damasco. Ia com cartas, autoridade e ódio, ia para prender cristãos, ia para calar vozes, ia para vencer. Mas Deus já estava esperando no caminho. No meio do trajeto, tudo mudou. Uma luz do céu o cercou. Não foi um clarão comum. Foi brilho que derruba o orgulho. Paulo mais tarde diria que aquela luz era mais brilhante que o sol ao meio-dia. O homem que parecia forte caiu por terra. E então veio a voz que atravessou sua alma: Saulo, Saulo, por que me persegues? Não foi uma acusação vazia, foi Cristo se revelando. Não perguntou por que perseguia a igreja, perguntou por que me persegues. Porque tocar nos filhos é tocar no filho. Ali naquele instante, a perseguição encontrou seu limite. A violência bateu de frente com a graça. O inimigo foi interrompido por amor. Saulo levantou os olhos e não viu. A luz que o alcançou também o cegou. E essa cegueira não foi apenas física, foi o começo de um colapso interior. Seus olhos se fecharam para que sua alma despertasse. Seus companheiros o levaram pela mão até Damasco. O grande perseguidor agora dependia de outros para caminhar. 3 dias em silêncio, 3 dias sem ver. 3 dias para entender que estava diante do Deus que não destrói apenas o pecado, mas reconstrói o pecador. Na rua chamada Direita, numa casa simples, Deus preparava outro encontro. Enviou Ananias, não para fugir de Saulo, mas para curá-lo. Não para temê-lo, mas para chamá-lo pelo nome. Havia ordem divina naquele endereço, como se a graça tivesse mapa, direção e destino. E quando Ananias impôs as mãos sobre ele, algo como escamas caiu dos seus olhos. Então ele voltou a ver. O homem que antes enxergava apenas inimigos, agora via a misericórdia de Cristo. O homem que destruía igrejas agora recebia vida. Aquele momento foi mais do que cura. Foi criação nova. O Senhor já havia definido sua missão. Ele seria um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e ao povo de Israel. Em outras palavras, o futuro de Paulo nasceu com alcance mundial. O perseguidor virou mensageiro, o acusador virou testemunha. E o mesmo homem que tentava apagar a fé, passou a anunciá-la em sinagogas, cidades e estradas. Não por mérito, pela graça. Porque quando Deus chama, Ele não pergunta apenas quem você foi. Ele revela quem você pode se tornar. E Paulo nunca deixou de lembrar isso. Quando escreveu aos irmãos, resumiu sua própria história com uma frase que atravessou séculos: pela graça de Deus, sou o que sou. Que declaração poderosa. Ele não se apoiava no passado limpo porque não tinha um. Não se apoiava em títulos humanos, porque o chamado dele era maior. Sua identidade agora estava em Cristo. E por isso ele podia dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Essa não é a fala de um homem perfeito, é a confissão de um homem transformado. A partir daí, sua vida se tornou estrada. Viagens missionárias, portos, cidades pagãs, praças lotadas, sinagogas cheias de debate. Ele foi de lugar em lugar proclamando a cruz, o mesmo evangelho que antes tentou sufocar. Plantou igrejas, formou discípulos, encorajou comunidades inteiras que nunca tinham ouvido que o Filho de Deus havia morrido e ressuscitado para salvar pecadores. E enquanto muitos buscavam poder, Paulo anunciava um rei crucificado. Um escândalo para os orgulhosos, salvação para os quebrados. Mas não houve glamour,
houve sofrimento, muito sofrimento. Ele foi chicoteado, espancado, apedrejado, sofreu prisões, passou por perigos em rios, em desertos, entre falsos irmãos e inimigos declarados. Em um de seus relatos fala de naufrágios, de uma noite e um dia à deriva. Em outra ocasião, um naufrágio rumo a Roma levou 276 pessoas à beira do desespero. A tempestade rugia, o navio se despedaçava, e ainda assim Paulo se ergueu como líder em meio ao caos. Ele não prometeu ausência de dor, prometeu presença de Deus. Até quando estava prestes a ser açoitado, ele lembrava ao mundo que também era cidadão romano. Havia tribunais, escoltas, julgamentos e ameaças. O Evangelho não era uma ideia distante, era uma verdade entrando no coração do império. Mesmo preso, ele não estava derrotado. Mesmo algemado, escrevia liberdade. Mesmo em sofrimento, servia. Porque o poder de Cristo não depende de conforto. Ele se aperfeiçoa na fraqueza. E foi assim que Paulo aprendeu a viver, não na aparência de vitória, mas na profundidade da fidelidade. Talvez por isso suas cartas tenham atravessado gerações com tanta força. São palavras escritas em meio à luta, mas carregadas de esperança. Cartas para igrejas jovens, comunidades perseguidas, corações cansados. Em suas linhas a graça ganha voz, a fé ganha forma, a cruz ganha centralidade. Muitos desses escritos moldaram a vida cristã desde os primeiros dias da igreja. E quando Paulo falava de consolo, ele não falava como teórico, falava como quem conheceu a dor e a esperança no mesmo corpo. Como quem aprendeu que Deus escreve eternidade em páginas marcadas por lágrimas. E no fim, a mensagem de Paulo continua simples e eterna. Nada pode separar os filhos de Deus do amor que está em Cristo Jesus. Nem morte, nem vida, nem presente, nem futuro. Nem o passado violento de Saulo, nem a prisão de Paulo, nem o naufrágio, nem a perseguição, nem a fraqueza. Nada. Se a graça alcançou Saulo, quem estaria longe demais? Se Cristo chamou o perseguidor pelo nome, quem poderia dizer que não há mais esperança? De perseguidor a pregador, Paulo nos lembra que Deus não apenas perdoa, Deus transforma. Ele pega caminhos quebrados e os converte em missão. Ele pega a culpa e faz nascer chamado. Ele pega inimigos e os torna filhos. E a história que começou com ódio termina com esperança. Porque o mesmo Cristo que encontrou Saulo no caminho continua encontrando pessoas hoje. A palavra que transforma continua viva. Inscreva-se, compartilhe e deixe esta mensagem alcançar mais corações.